Você já ouviu falar do inferno eterno? Aquele lugar de fogo e tormento sem fim onde as almas gritam para sempre? Pois é, isso não existe na Bíblia. Esse inferno que muita gente prega com chamas, diabinhos e tortura nasceu de um erro de tradução feito há mais de 1600 anos. E o nome do responsável? Jerônimo. Quando ele traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, ele pegou 4 palavras completamente diferentes e traduziu todas como uma só: inferno. E foi aí que começou o caos teológico. O medo virou doutrina, e a verdade foi enterrada junto com o sentido original das Escrituras. O inferno eterno, o maior erro teológico. O inferno das chamas eternas, como é pregado hoje, não tem base bíblica. Ele tem variações da mitologia grega, da teologia medieval e de, adivinha, interpretação errada. A palavra latina infernos significa apenas lugares inferiores. Não é um lugar de fogo, é o mundo subterrâneo, o reino dos mortos. Mas Jerônimo, ao traduzir as palavras Sheol, Hades, Tártaro e Gehenna, jogou tudo no mesmo saco. Tudo virou inferno e a confusão foi plantada. O resultado? Cada vez que a Bíblia falava de sepultura ou morte, o povo passou a ler tortura eterna. E assim nasceu o inferno do medo, o inferno da religião, não o inferno da Escritura. O inferno eterno é mais útil para controlar do que para ensinar. O medo sempre foi uma ferramenta poderosa. Agora, vamos conhecer quais são os 4 tipos de inferno que estão na Bíblia e quais as suas características e diferenças. Começando pelo Sheol, o reino dos mortos. A raiz da palavra significa pedir, perguntar ou exigir. O Sheol é retratado como um lugar que exige continuamente mais vidas, ou seja, um lugar insaciável que recebe todos os mortos. O termo Sheol aparece 66 vezes no Antigo Testamento. Nunca é descrito como um lugar de fogo eterno ou tormento, e sim como destino comum dos mortos, bons ou maus. Por exemplo, em Jó 14,13 está escrito: "Quem dera me escondesse no Sheol." Jó, ele pede para ser escondido no Sheol até o tempo da restauração. Ele o vê como um lugar de descanso temporário e não de sofrimento, o que não faria sentido Jó pedir para se esconder literalmente no inferno eterno de fogo. Segundo o Antigo Testamento, todos os mortos iam para o Sheol. Ricos e pobres, justos e ímpios, o Sheol é o reino da morte. Com o tempo, traduções ocidentais confundiram os termos. A Septuaginta, tradução grego do Antigo Testamento, traduziu Sheol como Hades. A Vulgata Latina traduziu Hades como Infernum, em latim, lugar inferior. A teologia medieval, influenciada por Dante e tradições gregas, transformou esse lugar dos mortos em um lugar de fogo eterno. Assim, Sheol é diferente de inferno de fogo. O Sheol não é eterno. É um estado temporário de morte, antes da ressurreição e do julgamento final. Os primeiros cristãos criam que o Sheol era o lugar para onde iam as almas após a morte. Os justos aguardavam em uma parte de paz, os ímpios aguardavam em uma parte de tormento, mas temporário até o julgamento final. Essa distinção se perdeu com o tempo, dando origem à ideia popular de céu imediato ou inferno eterno logo após a morte. Em Atos 2:27, Pedro cita o Salmo 16 e diz que Jesus não foi deixado no Hades, ou Sheol. Isso significa que Cristo realmente desceu ao mundo dos mortos, mas venceu a morte. Sendo assim, o Sheol não é um inferno de fogo, é o estado intermediário da morte e é temporário, pois Jesus venceu a morte. Ele foi mal traduzido como inferno em muitas Bíblias antigas. Hades, o submundo grego. O significado de Hades é literalmente o invisível ou lugar não visto. É equivalente ao hebraico Sheol, como nós vimos, o mundo dos mortos. Portanto, o Hades é o mesmo conceito, só que em grego. O Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento e nunca é descrito como inferno de fogo eterno. No contexto bíblico, o Hades é o estado intermediário da alma após a morte.
Os mortos aguardam a ressurreição e o julgamento final. Não há fogo, diabos ou tormento eterno ali. É um lugar de espera, dividido em duas partes, segundo a tradição judaica e as palavras de Jesus. Na Bíblia, podemos ver que o Hades será esvaziado e destruído. A morte e o Hades entregaram os mortos e foram lançados no lago de fogo. Isso significa que o Hades não é eterno, é um estado transitório até a ressurreição final. Após o julgamento, o próprio Hades deixa de existir. O Hades não é uma prisão eterna, é um domínio que Jesus já venceu. Quem está em Cristo não permanece no Hades, será ressuscitado para a vida eterna. Durante a Idade Média, a Vulgata Latina traduziu Hades como inferno. As traduções modernas herdaram esse erro. Assim, Sheol e Hades foram lidos como inferno de fogo, quando na verdade significam sepultura ou reino dos mortos. O resultado, nasceu o mito do inferno eterno subterrâneo que não existe na Bíblia original. Então, para concluirmos, o Hades não é o inferno de fogo, é o mundo dos mortos, o lugar onde todos aguardam o julgamento final. Mas a boa notícia é que Cristo venceu o Hades, e quem está nele jamais verá a morte eterna. O Tártaro, a prisão dos anjos. O termo Tártaro aparece apenas uma vez em toda a Escritura, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vejamos o texto. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui está o ponto-chave. O Tártaro é o lugar onde certos anjos estão presos, não seres humanos. Na mitologia grega, o Tártaro é o nível mais baixo do submundo, abaixo até do Hades, um lugar onde deuses rebeldes eram aprisionados. O apóstolo Pedro usou o termo grego para comunicar a ideia de prisão espiritual para os anjos caídos. Ou seja, Pedro não estava ensinando mitologia grega, mas usando uma palavra conhecida para explicar algo espiritual e real, uma prisão sombria para seres angelicais e rebeldes. O Tártaro é uma prisão preventiva no mundo espiritual, onde certos anjos estão presos nas trevas, não têm acesso à terra nem à humanidade, e estão aguardando o dia do juízo final. É como uma prisão de segurança máxima do mundo espiritual. Nada no texto indica que o Tártaro é eterno, pelo contrário. Assim como o Hades será destruído, o Tártaro também é temporário. Ou seja, Tártaro não é para humanos, é a prisão dos anjos rebeldes. Então, se alguém te disse que o Tártaro é o inferno das almas, te venderam um ingresso para um lugar que nem aceita pessoas. Geena, o lixão de Jerusalém. Geena significa literalmente Vale de Inom, um vale real localizado ao sul de Jerusalém, também chamado de Vale dos Filhos de Inom. Ou seja, o Geena não é um lugar espiritual, e sim um lugar físico e histórico em Israel. No Antigo Testamento, esse vale foi um lugar de idolatria e oferenda infantil. As pessoas ofereciam crianças ao deus Moloque ali, e o local se tornou um símbolo da mais profunda corrupção e juízo divino. Por isso, o Vale de Inom, ou Geena, se tornou metáfora da destruição e juízo, não de tormento eterno. Séculos depois, o Vale de Inom foi transformado em lixão de Jerusalém. Ali se queimavam restos de animais, lixo e cadáveres de criminosos. O fogo nunca se apagava, pois havia fogo constante consumindo resíduos. Os vermes se alimentavam do que restavam dos corpos, daí vem a expressão usada por Jesus, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, como está em Marcos 9:48. Mas atenção, Jesus estava usando a imagem local e real. Ele não disse que as pessoas viveriam eternamente em tormento, mas que seriam consumidos assim como o lixo era ali no Vale de Inom. Jesus usou Geena cerca de 12 vezes nos evangelhos, sempre como símbolo do juízo final e destruição, nunca como lugar de tormento eterno consciente. Em todas as passagens, Geena é o símbolo de julgamento divino e destruição total, não de um castigo eterno. Mas ainda assim, Geena não é o lago de fogo literal do Apocalipse, é a metáfora do juízo e destruição. Muitos pensam assim, mas Jesus falou em fogo eterno. Vamos ver. Está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. A palavra eterno, em grego, significa pertencente à era ou de efeito duradouro. O Gehenna é a aniquilação total, não a imortalidade do sofrimento. O que Jesus ensina é que aqueles que rejeitam a vida em Deus perecem completamente, como lixo consumido no fogo. A ideia de tortura eterna sem fim veio séculos depois, com influências de Platão, com a imortalidade da alma, Dante com a Divina Comédia e tradições medievais e não da Bíblia. Em Apocalipse 20:14, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo, o fim da morte. Isso representa a destruição do mal, não o sofrimento sem fim de almas conscientes. Cristo venceu a morte e o inferno, abolindo o poder do fogo e da destruição. O Gehenna é símbolo do fim do mal, não de sua eternização. Então vamos recapitular. O Sheol é o mundo dos mortos, a sepultura do Antigo Testamento. O Hades é equivalente ao Sheol, porém no Novo Testamento, que também é o reino dos mortos. Tártaro é a prisão dos anjos caídos, ou seja, pessoas não estão lá, apenas anjos que infringiram alguma regra e estão lá aprisionados esperando o julgamento final. E o Gehenna, que é o lixão de Jerusalém. Todos esses termos foram traduzidos como inferno eterno ali na Bíblia, mas nenhum deles, de fato, é uma tortura eterna. Cada um deles tem a sua característica e não uma eternidade de sofrimento. Sendo assim, o inferno eterno, cheio de fogo e gritos, é o maior erro teológico da história da tradução bíblica. O medo do inferno alimentou séculos de culpa, manipulação e poder religioso, mas o que Jesus pregou foi amor que liberta, não medo que aprisiona. O inferno do medo é invenção humana, o inferno da Bíblia é o destino do mal, e não o campo de tortura de Deus. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, comenta o que você acredita e compartilha com quem ainda acha que o inferno é o churrasco eterno de Deus. Até o próximo vídeo.